pessoal do primeiro A, tudo bem? Espero que sim. Mais uma semana a gente se encontra aqui, né, para nossa correção de atividade. De uma forma especial, nós realizamos na última sexta-feira, dia 21, o nosso segundo simulado virtual, não é isso? Do qual, como a gente concluiu mais uma unidade didática, que foi a unidade que falava da função do primeiro grau, a função afim. Então a gente dá essa sugestão, né, essa iniciativa de um simulado com um tempo para que vocês possam pesquisar e analisar, para de alguma forma a gente diagnosticar, tanto verificar, né, o que ficou assimilado por nós, no nosso aprendizado, e também diagnosticar algumas dificuldades que certamente existiram, para que a gente compreendesse algumas coisas. Então a gente, além de aplicar o simulado, nós iremos fazer também a correção, né? Foram 20 questões, a gente vai fazer essa correção passo a passo, pegando uma, duas questões de todas essas listas que a gente viu, desde que a gente iniciou a unidade de função afim, tá bom? Então a gente vai fazer essa correção, torcendo para que quem fez as suas anotações, apesar de verificar a quantidade de questões que acertou ao final do simulado, mas que possa acompanhar também para saber exatamente quais questões acertou, quais errou, né? Porque vocês só viram quantitativo, mas não viram o resultado por questão, mas apenas de uma forma geral, tá bom? Então vamos acompanhar a correção desse simulado, que é importante, né? Faz com que a gente finalize uma unidade didática, um conteúdo didático, para poder a gente já passar para outra temática, tá bom? Então, antes da correção, a gente vai relembrar aqui a questão do desafio. Eu acredito que, como o pessoal deve ter ficado muito focado na questão do simulado, né? Eu entendo muito bem, não houve participação essa semana, né, da turma, ninguém da turma, para o nosso desafio. Nem por isso a gente vai deixar de relembrar o desafio e dizer a solução dele, tá bom? Vamos lá, relembrar que desafio era esse, para a gente resolver, né? Era um desafio consideravelmente fácil, mas só com um detalhezinho no final, que a gente lembrasse da sequência correta para efetuar uma expressão numérica, de acordo com as operações que aparecem. Mas vamos lá, ó. Nessa primeira parte de cima é muito simplesinho, né? Cada florzinha aqui, né, essa parte que apresenta vermelha, como é a soma de 3 que dá 60, então a gente já deduz que uma florzinha dessa vermelha aqui vale 20, não é? Então na segunda parte aqui, como tem uma vermelha valendo 20 e tem duas azuis para dar 30, pela lógica aqui cada azul vai valer 5. Então eu tenho 20 da vermelha, 5 de um azul, 5 de outro azul, no caso vai dar 30, né? Se uma azul idêntica à de cima vale 5, e eu estou subtraindo aqui duas amarelas e sobra 3, a gente vai analisar aqui que cada amarela dessa vai valer 1, né? Porque ficaria 5 menos 2 que dá 3. Então a gente tem uma vermelha completa valendo 20, um azul completo igual a essa valendo 5 e cada amarelazinha dessa aqui valendo 1. Aí aqui vai ter 1, se a gente olhar rápido a gente vai pensar que é 1 mais 20 vezes 5. Só que tem que ter um detalhe, apesar dessa última aqui ser azul também, ela tem uma quantidade de pétalas diferente, né? Ó. Essa aqui tem 5 pétalas, como ela completa vale 5, então a gente pode deduzir que cada pétala vai valer 1, né? Então, como essa aqui não tem 5 pétalas, mas apenas 4, e considerando que cada pétala vale 1, então aqui vai ser o valor dessa aqui que está no final é 4. Então ficaria com 1 mais 20 vezes 4. A operação final é essa, né? 1 mais 20 vezes 4. Se eu tenho uma soma e uma multiplicação, pela ordem correta das expressões numéricas, eu tenho que resolver logo a multiplicação, né? Então 1 mais 20 vezes 4, eu tenho que efetuar logo a multiplicação, e vai ficar 20 vezes 4, que dá 80,
com mais um do início aqui, 1 mais 80, 81, tá bom? Então a resposta do desafio é 81. Vamos dar sequência, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a correção e no final da aula, como todo mundo já sabe, a gente deixa um novo desafio, aguardando que dessa vez, né, a gente retorne às participações, dando a nossa opinião a respeito da questão que é lançada, ok? Mas vamos lá. Sabemos que antes da correção das atividades, a gente sempre está deixando agora um momento, né? Um momento para que a gente possa escutar, geralmente uma poesia, que possa de alguma forma nos motivar e nos inspirar para que a gente acompanhe essa correção de uma maneira mais atenta, né? E de uma maneira também assim mais motivada. Isso vai gerar certamente um maior aprendizado, tá bom? Então vamos escutar o que temos para hoje. É uma conta muito estranha essa do tempo. O poeta Dedé Monteiro, ele diz: um segundo a mais na vida é mais um segundo a menos. E foi pensando nisso que eu escrevi esse poema de hoje, que diz: o tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz: dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, meu povo. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível. Entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo e acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Pois bem, então uma mensagem muito bonita, né? E a gente foca esse finalzinho, essa última frase que ele diz aí, né? Nunca, para que a gente diga que nunca é tarde demais, né? Que a gente possa sempre persistir nos nossos objetivos, nos nossos desejos e que a gente possa acreditar sempre, né? Não desistir, porque às vezes a gente acredita que pensa que não vai mais conseguir, mas é porque não chegou o momento certo das coisas acontecerem. Então, tenhamos essa perseverança, mas também a calma, né? A paciência de que tudo vai acontecer no momento certo, sempre ao nosso bem, né? Então fica essa mensagem e hoje a gente vai iniciar a correção do simulado, tá bom, pessoal? Aqui eu enumerei as questões, mas para vocês, quando vocês responderam lá, não havia numeração de questões, porque cada pessoa, a primeira questão de uma pessoa podia ser a segunda de outra, e as alternativas também apareciam de forma embaralhada. Mas aí eu coloquei aqui porque em algum momento apareceu essa questão, tá bom?
Eu coloquei aqui como questão 1, 2, para poder a gente ter um controle melhor, mas aí vocês receberam todas as questões, talvez em ordem diferente, tanto nas questões quanto nas alternativas de cada questão, tá certo? Então a gente vai fazer a correção, tá? E quem tiver feito alguma anotação aí, no momento que estava respondendo o simulado, pode acompanhar para saber quais questões acertou, quais errou, não apenas o resultado, vocês só tiveram acesso à quantidade, né? Mas não souberam quais acertaram e quais erraram. Então a gente está aqui justamente para fazer essa correção, explicando tudo detalhadamente, tá certo? Muito bom, viu? Houve uma participação muito boa, acima, né? Deu mais ou menos 60 e poucos por cento da turma. Nós deixamos o formulário aberto, o formulário ficou aberto das 14 horas até o resto da noite completa, né? E aí das pessoas que participaram, a média foi muito boa, viu? Das 20 questões, muita gente acertou, de 15 questões ou mais. Inclusive, nós tivemos 2 pessoas que acertaram as 20, né? Acertaram todas as questões. Fiquei muito satisfeito, né? Houve uma média muito significativa. Uns depois justificaram que não tiveram como responder por conta da conexão e tudo, né? Mas os que responderam, os que participaram, atingiram uma média muito significativa, né? Parabéns a todos que participaram e vamos fazer a correção, né? Bora lá. A primeira questão minha aqui no caso, uma das questões para vocês lá dizia assim: sendo que a função afim é do tipo y igual a x mais b, como a gente já sabe, né? Assinale quais são, respectivamente, os valores de a e b na função. Ele dá a função, não é para a gente calcular, é apenas para a gente localizar. Então, se a gente tem a formação da função aqui e a gente tem a função aqui também, é só dar uma olhadinha e comparar. Quem é a, pessoal? A é sempre o valor que acompanha o x, tá certo? É sempre o valor que acompanha o x. B é o valor que aparece solto, independente da ordem. A formação é essa, mas não necessariamente o A tem que sempre aparecer primeiro e o B depois. É lembrar disso. O A é quem acompanha o x e o B é o valor que vem solto. O A também é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear, tá bom? Então, se a função é essa, é só localizar, né? Então, ele quer primeiro o valor de A. A é quem? O valor que acompanha a letra. O A é menos 4. E o B, o número que está solto, 6 positivo. Então, o A é 4 negativo e o B é 6 positivo. Olha, essa palavra respectivamente, então quer dizer na ordem que ele pede. Então, como ele pede primeiro o A vai ser 4 negativo. E depois o B vai ser 6 positivo. Então, a resposta é 4 negativo e 6 positivo. Letra D nessa questão aqui, tá bom? Essa alternativa aqui, ó. 4 negativo, 6 positivo. Na minha aqui, letra D, ok? Vamos para a próxima questão. Aqui não teve nada para calcular, né? Segunda questão. O salário fixo mensal de não sei quem lá, Lovski, é de R$ 1.600. Quer dizer que é um valor fixo que ele tem, certo? Ele faz plantões e recebe por cada plantão R$ 120. Quanto ele recebeu ao todo se fez 7 plantões no último mês? Essa é uma questão que dava para fazer mentalmente, mas como a gente está associando a lei de formação da função afim, a gente coloca novamente aqui a função e vamos fazer as substituições, tá bom? Y é igual a x mais b. Aqui aparecem 3 informações, 1.600, 120 e 7. Aqui a gente tem que saber o seguinte, pessoal. Dessas 4 letras da formação Y, A, X e B, esses 3 valores vão estar no lugar de 3 letras dessa. E vai ficar uma letra para a gente procurar. No caso, o que ele recebeu ao todo. O Y é que a gente vai procurar, o quanto ele recebeu ao todo, né? O A é a parte variável, né? O X é a quantidade de plantões, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, Y é igual. Quanto é que ele recebe de valor variável? 120, porque 120 é por cada plantão. X é a quantidade de plantões. Então, 120 vezes 7, mais B é a parte fixa. O que é a parte fixa? Já está dizendo aqui até no enunciado, ó, o salário fixo, né? Ele recebe isso
independentemente da quantidade de plantões que ele faça. Então vai ficar 120 vezes 7 mais 1.600. Eu tenho que multiplicar logo, né? Fica 120 vezes 7, que dá 840, tá bom? Mais 1.600. Para terminar, só é somar, né? Então 800 com mais 1.600 vai dar 2.440. 2.440 na minha aqui, essa primeira opção aqui, ó, 2.440, certo? Ok? Vamos seguir? Seguindo, pessoal, a gente vai para as duas próximas questões. A terceira questão diz assim: para f de x, ou seja, y, é a mesma coisa, é igual a 6x mais 3. Determine f de 4. Ou seja, nesse caso aqui, no lugar desse x, né, ele está dentro do parênteses, ele está no lugar do x. No lugar desse x aqui, a gente vai colocar 4. É só substituir aqui, bem simplesinho, né? No lugar de x aqui, a gente coloca 4, tá bom? Então, eu coloquei a formação da função aqui de novo, porque f de x é a mesma coisa de y, é igual a 6x mais 3. Como é para a gente substituir o 4, né? Aqui, no lugar do x a gente colocar 4, vai ficar 6 vezes 4, que é no lugar de x, mais 3. Como eu tenho que multiplicar primeiro, né? 6 vezes 4 dá 24, com mais 3, 27. Questão muito fácil, né? Só não se atrapalhar aí nas operações que são realizadas, certo? Então, 27, na minha aqui, letra C, certo? Quarta questão. Determine a função do primeiro grau que passa pelos pontos. Ele diz assim, ó, o ponto A, 3 e 5, o ponto B, menos 2 e menos 10. Ele dá essa informação para a gente descobrir qual é a função, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, pessoal, esses pares ordenados aqui, o primeiro valor é sempre o x e o segundo valor é sempre o y, né? Então, no primeiro par, x vale 3, y vale 5. No segundo par, que é no ponto B, o x vale 2 negativo e o y vale 10 negativo, certo? Então, sabendo dessas informações, nós temos diversas formas para procurar. Poderíamos utilizar sistema de equação. Os cálculos iam ficar muito grandes, tá bom? E demorados. Então, a gente pode fazer o seguinte. Podemos adotar aqui, descobrir por partes. Porque não é y igual a x mais b, então a gente pode logo fazer para descobrir logo o valor do a. Ou seja, o coeficiente angular. Tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar aqui y igual a x mais b. A regra do coeficiente angular é a variação de y dividido pela variação de x. O que é a variação? É o segundo valor de y menos o primeiro valor do y, né? Essa é a variação de y. Da mesma forma, a variação de x. Tá bom? Então, a gente vai fazer dessa maneira. Descobre logo o coeficiente angular. Depois que descobrir o coeficiente angular, é só substituir em um dos dois pares ordenados, que fica mais simples descobrir o outro valor que está faltando. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. A é igual a delta y, quer dizer, variação de y, dividido pela variação de x. A é igual. O que é a variação de y? Como eu falei para vocês, é o segundo valor de y menos o primeiro valor de y. A variação de x é a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá devagarzinho, porque tem uns valores negativos aí para a gente não se atrapalhar. A é igual. Quem é y2? É o segundo valor aqui, ó, menos 10, né? y2 é menos 10. Menos da regra, o primeiro valor de y. O primeiro valor de y é 5 aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar menos 10, que é o y2, menos o segundo valor de y, que é 5. Então menos da regra e 5, que é o primeiro valor de y, né, que é o y1. Então fica menos 10 menos 5. Dividido, agora vamos olhar os valores de x. O segundo valor de x é 2 negativo, né? Então fica menos 2, que é o x2, menos o x1, que é 3. Então fica menos 2, menos da regra, e o 3, que é o primeiro valor de x, tá bom? Então na primeira parte, né, na variação de y, eu tive menos 10 com menos 5, que dá igual a menos 15. E na variação do x, eu tive menos 2 e menos 3, que dá menos 5. Tá bom? Aí eu vou dividir menos 15 por menos 5. Faz a relação de sinal, menos e menos dá mais, tá bom? E 15 dividido por 5 dá 3. Descobrimos aqui o coeficiente angular, quer dizer, o valor de a. A formação da função, se vocês olharem até por essa aqui, pessoal, ó, ela vem o y
igual, vem um número acompanhando x e depois vem um termo independente, que é o coeficiente linear, né? Então quer dizer que a gente vai ter que procurar aqui, com esses pares, apenas o valor do coeficiente angular, que é o a, e o coeficiente linear, que é o b. A gente descobriu o a, quer dizer, já descobrimos o coeficiente angular. É só escolher agora uma das duas funções, substituir o valor de a por 3 e descobrir o valor de b que está faltando. Você pode escolher a primeira função, aliás, o primeiro par ordenado ou o segundo. Como a gente certamente prefere trabalhar com números positivos do que com negativos, nós vamos pegar o valor de a, que é o coeficiente angular, vamos substituir na formação do primeiro par ordenado e descobrir o valor de b, para que a gente assim forme a função, tá certo? Vamos lembrar, qual é a lei de formação da função do primeiro grau? Y é igual a x mais b. Y, quem é y? Se a gente está substituindo isso aqui, ó. Y é 5, né, o segundo valor, né? X é 3, y é 5. Então vai ficar 5 igual a, ó, lembrando, a gente acabou de encontrar aqui, ó. Se o a é 3, então no lugar desse a aqui eu coloco 3. 3 vezes x, quem é x? O primeiro valor desse par que a gente escolheu, né? 3 aqui, ó. Mais b, que é o coeficiente linear que a gente está procurando para poder formar a função. Tá certo a substituição? Entenderam? Então vamos seguir aqui. Baixo 5 igual 3 vezes 3 dá 9, mais b. Agora é só organizar, né? O b já está de um lado, tá de um lado, o 5 está do outro, só que o 9 está do lado errado. Ele tem que vir para junto do 5. Então quando ele inverte, ele troca de sinal. Ele é positivo, ele passa negativo. B vai ser igual a 5 menos 9, né? 5 menos 9 dá 4 negativo. Então veja, eu já tenho o valor de a, coeficiente angular, e já tenho também o coeficiente linear. As duas informações que eu preciso para poder descobrir qual é a função que forma esses pares aqui, ok? Então bora lá. Y é igual a x mais b. Vai ficar y é igual, quem é a? 3, repete o x, mais b, quem é b? 4 negativo. Então essa é a função que originou esses dois pares ordenados aqui da pergunta. Y é igual a 3x menos 4. 3x menos 4, na minha aqui, é essa opção B aqui, tá bom? Na minha aqui, dessa opção aqui, ó. Y é igual a 3x menos 4, certo? Vamos seguir? Vamos lá. Essa questão 5 aqui, não precisa também de cálculo de nada. É só você interpretar a questão e por essa interpretação você associar qual é a função de acordo com o que ele está apresentando no problema. Mas vamos ler aqui bem direitinho, pessoal. Quinta questão. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo. Lembra, quando ele diz que é fixo, é o valor do B, tá certo? De R$14, mais um custo variável de 70 centavos por unidade produzida. O variável é o valor do A, é o coeficiente angular. Sendo x o número de unidades produzidas, qual a lei da função que fornece o custo total de x peças? Então veja só, vai ficar y é igual. Primeiro, qual é a parte variável? 0,7, né? Então 0,7 ou 0,70, porque esse último zero aqui ele não tem valor, porque ele é o último após a vírgula. Então 0,7 que acompanha x mais 14. Então essa fica a função. Y é igual a 0,70 ou 0,7x, porque é a parte variável, mais 14, que é a parte fixa. Eu tenho alguma alternativa aí que diz isso? Y é igual a 0,7x mais 14, 0,7x mais 14, não nessa ordem, mas é a letra D. Né? Geralmente o 0,7x viria aqui na primeira parte e o 14, mas isso não é uma coisa obrigatória. Geralmente vem a parte com x primeiro e o número isolado depois, mas se vier em ordem diferente também não importa, tá bom? Então nesse caso da quinta questão, o gabarito seria essa letra D aqui, ó. 14, que é a parte fixa, mais 0,7, que é a parte variável, por cada unidade produzida, ok? Então na quinta questão, aqui essa alternativa da letra D, tá bom? 6. É o mesmo enunciado, a mesma questão, só que ele vai fazer um pedido de substituição aí para a gente calcular, né? Na questão 6 ele diz assim: na produção de peças,
uma indústria tem um custo fixo de R$ 14,00, mais um custo variável de 70 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, qual o custo para produzir 50 peças? Também dá para fazer mentalmente, mas nós vamos fazer a substituição. Pessoal, por que é importante ter essas duas questões aqui? Se a gente consegue fazer direitinho a quinta questão, interpretar direitinho, descobrir qual é a função, a gente já pega essa função e já joga aqui na sexta questão, né? Mas mesmo que a gente não quisesse ter substituído aqui, dava para fazer mentalmente também. Y é igual a x mais b. Y é igual a parte variável, no caso 70 centavos, que aí a gente coloca 0,7, né? Porque esse último zero, ele não tem importância, você coloca ou não. Então vai ficar 0,7. Vezes x é a quantidade de peças produzidas, 50. Então vai ficar 0,7 vezes 50, certo? Mais b. Quem é b? B é a parte fixa, né? A parte fixa é 14 reais. Então vai ficar mais 14. 0,7 vezes 50 mais 14. Multiplico logo. 0,7 vezes 50 dá 35, tá bom? 35 mais 14 para terminar, 49. Então 49 aqui na minha opção C, tá certo? Opção C, essa sexta questão aí, tudo bem? Vamos avançar para as próximas duas. Vamos ver aqui. Questão 7 também não precisou cálculo nem nada, porque é uma questão também de você interpretar e ver qual é a função que forma o enunciado, tá certo? Então ele diz assim, ó, ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. Primeira, o plano A, ele cobra R$200 de inscrição, que é uma coisa fixa, e R$50 por consulta, ou seja, a cada consulta que se faz, paga R$50. Essa é a parte variável, né? Seria o valor do A, do coeficiente angular. Opção do plano B. O plano B cobra R$300 de inscrição, valor fixo, e R$40 por consulta, parte variável. Qual a função correspondente a cada plano? Qual a função correspondente a cada plano? Então vamos aqui, pessoal, vamos olhar aqui e depois a gente compara nas alternativas. Qual seria a função do plano A? 200 é fixo, né? 200 é fixo. E 50 é variável, que é por consulta. Então o A seria 200 mais 50x. Então a gente vai olhar as alternativas que para o plano A tenha 200 mais 50x, certo? 200 mais 50x. A letra A já está fora, que o x está com 200, era para estar com x. A letra B está certa, né? A letra C também está errada, o x está com 200. A D está 40x e não é. E a E está dizendo 300. Então a gente já deduz que realmente é a letra B, a opção B. Mas vamos confirmar aqui, vendo como é a lei de formação da função do plano B. O plano B cobra R$300 de inscrição fixo, mais 40 por consulta. Ficaria 300 mais 40x, né? Então realmente confirmada aqui a alternativa B, ó. 200 para o plano A mais 50x, né? Parte fixa e parte variável. E o plano B da mesma forma. 300 por inscrição, que é o valor fixo, e 40 vezes x, que 40 aqui é a parte variável, certo? Para essa questão, a opção é essa aqui, ó, na minha letra B, certo? Oitava questão, mesmo enunciado, só que ele vai fazer uma pergunta a mais do qual a gente vai precisar cálculo. Vamos ver aqui, pessoal. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara, é a mesma coisa, né? O plano A cobra 200, de inscrição mais 50, mesmo enunciado. A pergunta no final é o seguinte, os dois planos se equivalem quando são realizadas. Quantas consultas? Por que ele se equivale? Quer dizer, a partir de quantas consultas eu vou gastar o mesmo valor, independente do plano que eu escolher. Quer dizer, eu vou gastar o mesmo valor se eu escolher o plano A ou escolher o plano B. Quando eles se equivalem, quer dizer que eu vou gastar a mesma coisa para os dois. Se ele perguntasse, por exemplo, até quantas consultas o plano A é mais vantajoso, então o valor do A teria que ser mais barato do que o B. Ou vice-versa se ele perguntasse o B, tá bom? Mas ele quer saber que os dois planos se equivalem. Quer dizer que eu vou pegar a função, que pode até pegar aqui na questão anterior, eu vou pegar a função do plano A e vou igualar a função do plano B. Por que eu vou igualar? Porque ele está dizendo qual é o momento
que esses dois planos se equivalem, quer dizer, qual é o momento, com quantas consultas eu vou gastar a mesma coisa, né? Tanto no plano A quanto no plano B. Então eu vou pegar a função do plano A, que é 50x mais 200, a gente tinha visto isso, e o B, 40x mais 300. E vou colocar um igual no meio e vou calcular como uma equação normal, certo? Então fica assim, ó, 50x mais 200, que é a parte do plano A, é igual a 40x mais 300, que é a parte do plano B. Elas se equivalem, por isso que tem um igual aqui. Vamos organizar, né? O que for x a gente bota do lado esquerdo e o que for número solto a gente coloca do lado direito. 50x está do lado certo, permanece. 40x está do lado errado, vai ser transferido para o lado certo, né? Vai sair trocado de lugar. Então ele está positivo e negativo. 50x menos 40x, certo? Igual. O 300 já está do lado certo, continua. E o 200, que é negativo, ele passa para o outro lado invertendo o sinal. Ele é positivo, vai negativo. Tá bom? Então vai ficar 50x menos 40x dá 10x. Igual. 300 menos 200 dá 100. Não é isso? Então, para terminar, 100 dividido por 10, 10. Então, quando forem realizadas 10 consultas, você gasta a mesma coisa em qualquer plano. Tanto no plano A quanto no plano B, porque eles vão se equivaler os dois, certo? Então, 10, aqui seria essa opção D, ok? Essa questão, a resposta é 10. Vamos seguir. Seguir para as próximas duas questões. Pois bem, questão 9 também não precisa cálculo, né? Essa aí também era muito fácil. É só você identificar o que significa coeficiente angular e o que significa coeficiente linear. Lembrando, coeficiente angular é o valor que acompanha a letra, o x. E coeficiente linear é aquele valor que vem solto, sem letras junto dele. Tá bom? Só isso. Então, nessa função aqui, qual seria o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Aqui o 2 acompanha o x, então 2 é o coeficiente angular. E 3 negativo, né, está solto. Então o que é que acontece? O coeficiente linear é 3 negativo, o angular é 2 positivo e o linear é 3 negativo. Opção, na minha aqui, A. Tá bom? O angular é 2 positivo e o linear é 3 negativo, ok? Então essa aqui não precisava cálculo, era só questão de observação mesmo, certo? 10ª questão. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 3,20 e tem coeficiente angular igual a 4. Muito simples, pessoal. Se a gente imaginar aqui, ó, a lei de formação da função do primeiro grau, ela apresenta 4 letras. Y, A, X e B. Ó, Y, A, X e B. Dessas 4 aqui, no enunciado aqui ele está dizendo 3 já. Se ele está dizendo 3, está faltando só uma, que é justamente a pergunta. Não é? Ou seja, para poder formar a equação, eu preciso ter o valor de A e de B. Então, certamente aqui ele vai dizer um dos valores para a gente descobrir o outro. Ele está dizendo o coeficiente angular. Então, ele está dizendo o A para a gente, que é 4. Então, a gente descobre o B através da substituição. E quando a gente tiver A e B, dá para descobrir qual é a função que gerou esse par ordenado ali. Tá bom? Então, vamos lá. O 3 é quem? Esse é o primeiro valor do par ordenado. O 3 é o x. O 20 é o y. E o coeficiente angular 4 é o a. Quer dizer que está faltando apenas o b. A gente vai substituir aqui, ó, para descobrir o b que está faltando. E quando a gente descobrir o b, volta novamente na formação da função. Ok? Bora lá. Y é igual a x mais b. Quem é y? Segundo valor aqui, 20. É igual a quem é a? Coeficiente angular, é 4. 4 vezes x. Quem é x? Primeiro valor do parênteses, que é 3. Então fica 20 igual a 4 vezes 3 mais b. Está faltando o b, que é o coeficiente linear, do qual a gente vai terminar esse cálculo aí para encontrar o valor dele. E depois disso, substituir na lei de formação da função aqui de novo. Tá certo? Então vamos lá. 20 é igual a 4 vezes 3, 12, mais b. Vamos organizar, né? O b já está de um lado, permanece. O 20 está do outro lado, permanece. E o 12 que está do lado errado, ele vai passar para o outro lado, invertendo o sinal. Se é 12 positivo, passa 12 negativo. Então, b é igual a 20 menos 12, 8. Se eu descobrir já aqui o coeficiente angular, que ele já deu na questão, que é 4, e agora a gente descobriu o b, que é o coeficiente linear, temos as duas informações que precisamos para descobrir qual é a função que formou tudo isso.
Então, y é igual a ax, quem é a? A é o coeficiente angular que ele já disse na questão, 4. Repete o x, mais coeficiente linear, que é o b, calculamos aqui e descobrimos 8. Né? Então, a formação, a equação da reta é a mesma coisa da função, que é y é igual a 4x mais 8. Y igual a 4x mais 8 seria essa opção E aqui, nessa minha, tá bom? Então, y igual a 4x mais 8, letra E aqui. Tudo bem? A gente chega à metade das questões, né? Vamos prosseguir para as próximas duas questões. Aqui, pessoal. A 11 e a 12 são muito semelhantes, né? Mas vamos para cá. Determine o valor de m para que o gráfico da função, a função é essa aqui, ó, 4x mais m menos 4, intersecte, ou seja, encontre o eixo y no ponto 3 e 0. Muito parecido. Veja, aqui a gente tem f de x, que é y, é a mesma coisa, não é? É igual a 4x mais m menos 4. Então, nós teríamos letras desconhecidas. O y aqui, o x e o m. Só que dessas 4 letras desconhecidas, ele vai dizer 2 para nós e vai perguntar uma. Justamente. Quando ele diz que o par ordenado é esse, o ponto 3 e 10, o 3 é o valor do x e o 10 é o valor do y. Então, a gente tem o x, o y e está faltando o m, que é justamente o que ele está perguntando. Tá certo? Então, veja, a função é essa, ó, y é igual a 4x mais m menos 4. Y é quem? Né, o segundo valor fica 10, é igual 4 vezes x. 4 vezes, quem é x? Né, o primeiro valor aqui do parênteses. Então, 4 vezes 3. Continua o restante, mais m menos 4. Tá vendo? Ó? Das 3 letras, né, já apareceram 2. Está faltando apenas uma para a gente descobrir. Não é? Então, eu baixei o 10 igual 4 vezes 3 dá 12, mais m menos 4. Agora é só questão de organizar na equação. O m, vamos deixar ele de um lado, né? O 10 está do lado certo, o 12 está do lado errado, inverte, troca o sinal, fica menos. O 4 está do lado errado, inverte, troca o sinal de menos, passa a ser mais. Tá bom? Então, m ficou igual a 10 mais 4 menos 12. 10 mais 4 menos 12, quer dizer, 14 menos 12, 2. O valor desse mzinho aqui é 2. No caso, esse aqui, a minha seria a letra B. Tudo bem? A 12 é no mesmo sentido, da mesma forma. Vamos ver aqui, ó. Determine o valor de m para que o gráfico, ele dá outra função aqui, ó, né? Na verdade, é a mesma função. 4x mais m menos 4, a mesma função. Só que os valores de x e y eram outros, ó. Aqui era 3 e 10, e aqui é menos 2 e menos 7. Ter só um pouquinho de cuidado, né? Porque quando é número negativo, às vezes a gente se atrapalha mais um pouquinho. Mas vamos lá. f de x é y. Quem é y aqui? Né? O segundo valor? Menos 7. É igual 4 vezes x, quer dizer, 4 vezes quem é x? O primeiro valor. 4 vezes 2 negativo. Então, fica 4 que multiplica 2 negativo. Tá certo? Aí, repete o resto. Mais m menos 4. Tudo bem na substituição? Agora é só seguir normal. Menos 7 baixa. Multiplicando 4 positivo por 2 negativo, tem que fazer a relação de sinal, né? Mais por menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Né? Baixa o mais m, baixa o menos 4. Vamos só organizar. Vamos deixar o m do lado, né? Positivo como ele está. O 7 negativo está do outro lado, certo. O 8 negativo está do lado errado. Então, ele é transferido para o outro lado, positivo. Ele é negativo, fica positivo. O 4 também está do lado errado, né? Ele é negativo, passa positivo. Então, ficou m igual 7 negativo, mais 8, mais 4. Então, eu tenho 12 positivo, menos 7, 5. Então, m vale 5. No meu caso aqui, a alternativa seria a letra E. Tá bom? Vamos seguir? Seguindo para as próximas duas questões. Vamos seguir aqui. Pronto. Questão 13, pessoal, eu também não coloquei nada de observação aqui, por conta que é só análise, não precisa cálculo, né? Ó, qual das funções a seguir representa uma função identidade? Aquela parte da classificação da função identidade, né? Função identidade, função constante, né? Função linear, a gente teve algumas funções que foram
explicadas para a gente entender só olhando a formação da função ou só olhando o gráfico também. Então, o que seria uma função identidade? Função identidade é aquela onde o y é igual ao x. O mesmo valor de y é igual ao valor de x também. Como é que a gente deduz isso na função? Só olhar a formação dela, né? Eu tenho aqui, ó, f de x, quer dizer, y é igual a 2x mais 2. Não, não é. B, f de x é igual a x, quer dizer, y é igual a x. É essa aqui, né? A função identidade é quando o valor de x se equivale ao valor de y. São iguais. Então, na minha aqui, letra B. F de x igual a x. Tá certo? 14ª. Qual das funções a seguir, agora tem os gráficos, para vocês olharem os gráficos, representa uma função constante. Não precisa calcular nada. Como é que ficaria uma função constante representada num gráfico? O que é a função constante? Para qualquer valor de y que eu colocar, o valor de x, para qualquer valor de x que eu colocar, né, a gente vai ter o valor de y sempre o mesmo. Ou seja, ela não vai ficar, a representação gráfica ela não vai ficar com nenhuma inclinação, nem crescente nem decrescente. Ela vai ficar constante, né? Vai ficar uma linha reta na representação de y. E das opções, a que demonstra isso é a letra C, ó. Tá vendo? A letra C, qualquer valor de x que eu colocar aqui, vai bater sempre no mesmo canto para y. Então, a função constante aqui é essa opção C. Tá certo? É a opção C. Quer dizer o quê? Para qualquer valor de x, o valor de y será sempre o mesmo. Tá bom? Vamos avançar, né? Pronto. Questão 15. Questão 15 diz assim. Também tem um gráfico aí acompanhando, tudinho para a gente dar uma analisada, né? A função representada na figura a seguir, que é essa aqui, pode ser classificada como? Vamos analisar ela aqui, pessoal. Ela é crescente, passa pela origem, tudo direitinho, né? Ela é decrescente, já tira, né? Decrescente e nula. Nula quer dizer que ela não existe, não faz parte da representação, está fora. Então a gente vai analisar essas três aqui. Ela é constante, constante é que a gente falou agora há pouco, na questão anterior. Constante é quando ela fica uma linha reta lá no y. Então ela também não é, só se ela tivesse uma linha reta, né? Então a gente fica entre as alternativas B e C. Será que ela é linear e identidade? Ou será que ela é linear somente? Como é que eu vou descobrir isso? Né? Linear ela é de todo jeito. Agora vamos saber se ela é somente linear ou se ela vai ser identidade também. O que é que caracteriza identidade? O valor de x é igual ao valor de y. Então eu vou aqui no gráfico, pessoal, e vou olhar. Se eu prolongar esse ponto aqui de x1, ele vai bater aqui, ó, e vai fazer par com esse 1. Então o 1 do x vale 1 do y. O 2 do x vale 2 do y. O 3 do x vale 3 de y. Olha a formação aqui, a dica maior ainda, com essa formação aqui em cima. Ó. F de x é igual a x, ou seja, y é igual a x. Então ela é linear, porque ela passa pela origem, né? E ela também é identidade, porque o valor de x é a mesma coisa do valor de y. Então seria, na minha aqui, a opção B. Ela é linear e é identidade também. Tá certo? Bora lá. 16. Qual é o zero ou raiz da seguinte função? Essa já estava nas últimas listas. Ou seja, o zero ou raiz da função é pegar a função, botar o y igual a zero e descobrir o valor de x, certo? Zero da função é isso, ou raiz. Você bota zero no y e substitui e descobre o x, ok? Olha a função que ele dá para a gente. F de x é igual a 5x mais 35. F de x é a mesma coisa de y. E aí a gente coloca zero aqui. E vai ficar faltando só o x para descobrir, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 5x mais 35 igual a y. Ou seja, igual a zero. E aqui só terminar de organizar. O 5x continua, tem letra. O 35 que está do lado do errado, muda de lugar, muda de sinal. Ele é positivo, passa negativo, fica menos 35, né? Aí vai ficar o seguinte, 5x igual a 35 negativo. X vai ser igual, faz a relação de sinal, né? Menos por mais dá menos. 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 negativo. Cuidado, tem um 7 positivo aqui também, viu? Mas a resposta é letra C aqui, ó. 7 negativo. Ok? Vamos para mais duas questões. Pronto, aqui
a gente tem mais duas questões. A 17 também era só uma questão de lembrar das explicações que foram dadas e da observação gráfica também, não precisa cálculo. Ele diz assim, ó, como identificar de forma prática e rápida o zero de uma função numa representação gráfica? De uma forma prática e rápida, sem precisar cálculo, sem precisar tendo muito quebra-cabeça. Como saber o zero de uma função? Veja só, pessoal, não coloquei o gráfico aqui, mas se a gente lembrar a formação aqui, a gente vai ter o eixo X, né, na horizontal e o eixo Y na vertical. Tem dois pontos muito importantes. Quando uma reta passa, desde que ela não seja constante, né, ela sendo crescente ou decrescente, ela corta tanto o eixo X, como corta também o eixo Y. Detalhe, ela corta o eixo Y quando é no valor do coeficiente linear. E ela corta o eixo X quando é o valor do zero da função. Então a gente descobre de forma prática e rápida qual é o zero de uma função, observando qual é o ponto que a reta corta o eixo, corta ou toca o eixo X, tá bom? Então a resposta é a letra B aqui, ó. É o ponto que toca o eixo X, o zero da função. Se ele perguntasse assim, como descobrir de uma forma prática e rápida qual é a parte que qual o coeficiente linear de uma função? Aí você diria, é o ponto que toca o eixo Y, mas aqui ele quer saber o zero, e o zero é o ponto que toca o eixo X. Então a 17, letra B, é o ponto que toca o eixo X, tá certo? 18, a raiz da função y é igual a kx, né? Menos 24 é 4, determina o valor de k. É a mesma coisa que a gente tinha visto algumas anteriores aí, para descobrir o m. Tá certo? Quando ele diz a raiz da função, então a gente bota 0 no y, certo? Sempre a gente coloca. Kx menos 24 é igual a 4. Então, ele está dizendo que a raiz da função é 4, quer dizer, o valor de x é 4. E a raiz da função y vai ser 0. Então, a gente vai colocar 0 no y, 4 no x, e vai ficar faltando o k para a gente descobrir, que é a pergunta, né? Então, vamos lá. Kx menos 24 igual a 0. Por quê? Igual a 0 porque é raiz da função. E quando ele fala raiz da função, o y sempre é 0. Certo? Como ele disse que o resultado da raiz é 4, ele já está dando o valor de x para a gente. Então, no lugar de x aqui, eu vou colocar 4. Então, vai ficar kx, no caso, k vezes 4, menos 24 igual a 0. A gente calcula agora normalmente, né? K vezes 4 vai dar 4k igual. O 24 que está do lado errado, negativo, ele vai ser transferido para o outro lado e vai mudar o sinal. Se ele é negativo, ele passa para lá positivo, certo? Então vai ficar 4k igual a 24. Para terminar, 24 dividido por 4, 6. Então a resposta é letra D, 6, certo? E vamos agora para as nossas últimas questões, tá certo? As duas últimas questões, né? Que vêm lá da última lista. Quando ele diz assim, informe para quais valores de x a função f de x igual a 9 mais 3x é positiva. Lá nas últimas questões da última lista que a gente viu realmente. Pessoal, quando ele diz assim, é positivo, isso aqui é o estudo do sinal, que tem aquele método prático e tudo, né? Como saber essa parte aqui? Quando ele diz assim, a gente não vai usar uma igualdade. Quando ele disser é positivo, que é uma coisa positiva, maior que zero. Então, a gente no lugar de igual vai colocar um símbolo maior que zero. Por quê? Porque é positivo. Quando ele disser negativo, como ele vai falar aqui na questão, na última, né? Na 20ª questão, é negativo. O que é uma coisa negativa? Menor que zero. Então a gente coloca o símbolo de menor que zero, tá bom? Então a gente está fazendo aqui por inequação, podia ser também pelo método prático, que é aquele que faz o desenho aqui do eixo X, né? Descobre se é crescente ou decrescente e analisa também. Só que aqui a gente acha mais rápido fazer pela inequação. Quando ele disser é positivo, a gente coloca maior que zero. Quando ele disser negativo, coloca menor que zero. Calcula normalmente, certo? Só na negativa que tem um detalhezinho que a gente vai ver quando chegar nessa questão. Vamos montar? 9 mais 3x maior que zero. Por que maior que zero? Porque é positivo. Se fosse negativo era menor, tá bom? Então 9 mais 3x igual a zero. Organiza normal, o 3x está do lado certo, é como se fosse uma equação, né? O 9 passa para lá negativo, né? Muda de lugar, muda de sinal. Menos 9. Então o x permanece. Menos por mais dá menos, e eu vou dividir 9 por 3, tá bom? Faz tudo até o final da mesma forma da equação.
x é maior que menos 3. X maior que menos 3. Aqui, opção letra D, ó. X maior que menos 3. A 20ª é a mesma coisa, só tem um detalhe. Se ficar negativo do lado do x, a gente tem que fazer uma mudançazinha no final. Vamos lá? Porque aqui, ó, informe para quais valores a mesma coisa, né? É negativo. O que é uma coisa negativa? Menor que zero. Então vai ficar menos 8x mais 40 menor que zero. Menos 8x, continua do lado certo. O 40 que é positivo, passa para o outro lado negativo. Tá bom? Pessoal, nessa segunda linha para a terceira, preste atenção que o símbolo mudou a abertura. Por que é que faz isso? Nessa outra, do jeito que era maior que, ó, ficou maior que até embaixo. Por quê? Porque o x era positivo o tempo todo. Mas aqui o x está negativo, ó, tá vendo? Se o x está negativo, eu continuo normal, mas eu tenho que lembrar de mudar a abertura. Como estava menor que, se transformou maior que, tá bom? Só faz essa mudança de abertura do símbolo de maior que ou menor que, se tiver negativo do lado do x. Cuidado desse detalhe, se tiver negativo do lado do x, tá certo? Então, como está negativo do lado do x, a gente mudou a abertura, era menor que, ficou maior que. E o restante faz normal. Menos e menos é mais, 40 dividido por 8, 5. Então, x maior que 5. Cuidado, né? Porque quem não mudou a abertura se atrapalha e pensa que fica o símbolo até o final. Quando é negativo do lado do x, muda a abertura, certo? Do símbolo. Então, x é maior que 5. X é maior que 5, letra A. X maior que 5. Ok? Pronto. Nossa correção, né? Mas, antes da gente finalizar, temos o desafio. O desafio é esse aí. Pode dar uma olhadazinha. Observa uma lógica, tem aí um triângulo, ele é formado por várias partes, né, que vão ficando na base até chegar em cima. E ele dá essas alternativas aí, para perguntar qual é o valor de x, né, que é o que está no topo aqui. Qual é o valor de x aí de acordo com essa parte. Deu para entender direitinho, pessoal? Pronto, não sei a isso mesmo, né? Você vai olhar direitinho aqui, vai ter um padrão, sempre tem um padrão nessas questões de lógica. Você vai usando esse padrão o tempo todo para descobrir o valor de x. Cuidado, pessoal, é o valor de x, não o valor da interrogação aqui. Tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição. Espero que, apesar da aula ter sido vídeo aula longa, mas que foram 20 questões para a gente explicar direitinho, para que vocês possam assistir, tirar as dúvidas aí, para ver o que é que vocês acertaram, o que é que vocês erraram, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, a gente vai se comunicando. Nessa sexta, possivelmente, mais material para a gente vai estar dando a abertura a uma nova unidade agora, tá certo? Com um novo eixo temático, ok? Valeu, um abração, viu?